Então tá, bom dia, gente. Bom dia também para todo mundo aí no YouTube. O nosso capítulo é sobre os padrões de diversidade de peixes de riachos do Brasil, né? E escrevi ele junto com o Miúdo, né? Que ele é uma síntese do trabalho que a gente já desenvolve no Labeco há mais de 10 anos. Então, a gente começa o capítulo fazendo uma síntese muito breve sobre os aspectos teóricos do estudo da diversidade, né? Então, o Whittaker definiu, na década de 60, que a diversidade poderia ser dividida em três componentes. Primeiro seria a diversidade gama, que é a diversidade regional ou da paisagem, a diversidade alfa, que seria a diversidade local, e a diversidade beta, que seria a variação entre as comunidades. Historicamente, os processos que foram estudados para gerar esses padrões foram associados principalmente a condições ambientais. Isso porque durante o século XX, né, teve uma influência teórica muito forte do nicho ecológico. Então, né, de acordo com essa teoria, condições ambientais, né, como o fluxo da correnteza, o tipo de vegetação, seriam os principais preditores dos padrões de diversidade. Porém, em 2001, quando o Hubble publicou o estudo da teoria neutra, né, ele já fez uma proposta bem radicalmente oposta. Então, para a teoria neutra, a variação ambiental importaria muito pouco para os padrões de diversidade e a dispersão teria um papel bem mais relevante. Então, as comunidades mais próximas seriam mais similares entre si, simplesmente porque fica mais fácil para os organismos dispersarem entre elas. E as comunidades mais distantes seriam mais dissimilares porque a dispersão seria dificultada. Esse debate teórico foi bastante intenso, né, no início do século XXI, levou a várias novas propostas teóricas, mas aqui a gente vai enfatizar esse artigo do Welland, da síntese conceitual da ecologia de comunidades. Então, ele diz que 4 processos seriam suficientes para explicar todos os padrões de diversidade encontrados. Esses processos seriam a seleção, a dispersão, a deriva ecológica e a especiação. A seleção de longe é o processo mais bem estudado, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? A maioria dos estudos com peixes de riachos foca nesse processo de seleção que é relacionado ao nicho ecológico. Uma das razões para a seleção ainda explicar tão bem os padrões é porque a maioria dos estudos foca em pequena escala espacial, né? Então, geralmente é uma microbacia ou poucas microbacias próximas. Então, nessa escala espacial menor, a dispersão acaba não tendo efeitos tão relevantes. Bom, existem vários possíveis preditores para a diversidade alfa e beta, mas para o capítulo nós selecionamos 2 conjuntos que são mais relacionados a essas teorias, né, que são as variáveis ambientais e espaciais. Então, como selecionar as variáveis ambientais? Aqui no Brasil tem muitos estudos que mostram, né, a importância das condições ambientais para os peixes. Então, um levantamento rápido na literatura já ajuda a selecionar as variáveis que seriam relevantes. Então, oxigênio dissolvido, morfologia do canal, tipo de substrato. Porém, a maioria desses estudos ainda foca nessas condições mais locais, né, essas que a gente mede em campo. Só que nos últimos anos, começou a se avaliar mais as variáveis de grande escala, né, como clima, geologia, tipo de solo, modificações no uso da terra. Essas variáveis de grande escala moldam as condições locais e indiretamente elas acabam afetando a estrutura das comunidades. Então, bacias com grande declividade vão ter riachos com correntezas mais fortes, bacias extensamente modificadas pela ação humana já vão ter alterações muito relevantes no tipo de vegetação ripária e assim por diante. Então, esses estudos que usam outras escalas espaciais maiores já começam a enfatizar essas variáveis ambientais que formam esses gradientes mais extensivos. E como selecionar as variáveis espaciais? Essas variáveis podem ser calculadas ou pelas coordenadas dos igarapés, dos riachos, né? Ou pela distância fluvial entre eles. E elas vão funcionar como uma medida indireta da dispersão, porque elas vão avaliar a autocorrelação espacial.
Essa autocorrelação mede o quanto locais mais próximos são mais similares entre si do que locais mais distantes. A autocorrelação pode tanto ocorrer em gradientes bem definidos, né, sejam eles ambientais, espaciais ou temporais, como, por exemplo, da cabeceira até a foz, a gente tem um gradiente longitudinal bem claro, quanto podem ser por processos não direcionais, né? Então, comunidades mais próximas vão ser mais similares com base na dispersão, mas sem seguir necessariamente um gradiente. Para o cálculo da autocorrelação, a análise mais utilizada é o I-de-Moran, que ele funciona mais ou menos como um coeficiente de correlação de Pearson. E para a obtenção das variáveis espaciais, são utilizados vetores ortogonais, né, que seriam eixos de ordenação. Esses eixos são calculados em cima dos mapas de autovetores de Moran, sendo que a forma mais utilizada é o PCNM, que foi o primeiro método, né, a ser proposto, e apesar dele ser ainda muito popular, já foram feitas diversas críticas a esse método, então já foram propostas alternativas melhores. Tá, então, já escolhidos os preditores, como que a gente estima a diversidade? Para a diversidade alfa, o método mais simples e mais intuitivo é a própria riqueza de espécies. Ela é uma medida bem de fácil compreensão, né? Dá para entender facilmente os resultados que saem, né, dessa medida, e ela ainda é uma das mais utilizadas. Então, aqui só esse exemplo, o artigo do Thiago Vieira, ele avaliou como vários preditores de grande escala afetariam os padrões de diversidade alfa dos riachos brasileiros, né? E o resultado foi esse mapa aqui de previsão de diversidade alfa, crescendo aqui para o noroeste da Amazônia e diminuindo aqui para o norte da bacia do São Francisco. Só que a riqueza, apesar dela ser muito utilizada, ela tem alguns defeitos. Por ela ser uma medida muito simples, ela pode não captar modificações sutis nos padrões de estrutura da comunidade. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro artigo lá do Labeco, a gente comparou como que a riqueza mudava entre unidades de conservação, entre riachos dentro de uma unidade de conservação e nas áreas externas a essa unidade. E a gente viu claramente que a riqueza decrescia fora da unidade de conservação. Só que nesse artigo aqui do Bruno, que é, inclusive, numa área relativamente próxima à nossa, ele não encontrou variação nenhuma de riqueza associada a impactos ambientais. Porém, quando ele avaliou variações na diversidade beta, aí ele já conseguiu detectar essas influências, né? Então, no caso, a riqueza não foi suficiente para captar esse tipo de mudança. Depois a gente passa rapidamente sobre alguns outros métodos muito utilizados, né, como os estimadores de riqueza e os Whittaker-Plots. Essas medidas servem para avaliar a completude do inventário biológico, né, e o grau de dominância ou seu oposto, a uniformidade da abundância das espécies. Outro método muito popular no estudo de diversidade alfa é o uso dos índices de diversidade, né, como Shannon, Simpson, Margalef. Esses índices foram utilizados desde os primeiros trabalhos realizados com os peixes de riacho aqui no Brasil. Só que tem que se tomar alguns cuidados na escolha desses índices. Dependendo do índice utilizado, ele vai priorizar uma característica ou outra. Então, alguns vão enfatizar mais a uniformidade, outros vão enfatizar mais a proporção de espécies raras e assim por diante. Então, a escolha do índice tem que ser feita de acordo com o tipo de estudo proposto. Além disso, diferente da riqueza de espécies, esses índices não têm uma interpretação tão fácil. Por exemplo, se o índice de Shannon for igual a 2, não é tão fácil entender o que significa esse 2, o que significa 2,5. Então, e essas críticas são bem conhecidas, tanto que desde a década de 70 já se falava no não conceito de diversidade de espécies, de tão confusos que eles podem ser. E como estimar a diversidade beta? Antes de selecionar o método para a estimativa desse índice, primeiro precisa se ter bem claro qual é o tipo de processo que se está avaliando.
A diversidade beta pode ser gerada por processos de substituição, que é o turnover, né, ou a variação. A substituição é um processo que ocorre em gradientes verdadeiros. Então, quando eu tenho um gradiente ambiental, espacial ou temporal bem definido. Já na variação, não tem essa premissa de direcionalidade. Eu só quero avaliar como variam os padrões entre diferentes riachos num determinado contexto. E essa diferença é importante se ter em mente, né, porque isso vai ser importante na hora de pensar em qual análise ser utilizada. A Anderson fez um guia muito bom, recomendando algumas análises para os principais tipos de estudos feitos com diversidade beta, e ela separou essas análises para cada um desses processos. Então, por exemplo, se o objetivo do estudo é avaliar a variação da diversidade beta no processo de substituição, o gradiente tem que ser incorporado claramente nas análises. Então, pode-se fazer uma regressão linear entre o índice de diversidade beta e a distância fluvial, por exemplo. Ou então, eu posso utilizar matrizes de dissimilaridade, né, entre a diversidade beta e o preditor. Posso, por exemplo, calcular uma distância euclidiana para as variáveis ambientais. E aí eu meço a associação entre essas duas matrizes com um teste de Mantel, entre outros métodos, dependendo do tipo de estudo. No caso da variação, dos estudos com variação, né, sem a premissa de direcionalidade, podem ser utilizadas técnicas de gradiente direto e indireto. As mais utilizadas do gradiente indireto, né, são análises como a PCOA e o NMDS, onde depois eu posso plotar em cima dessas ordenações as variáveis ambientais como vetores, né, ou então os grupos, caso seja uma variável categórica, caso os preditores sejam categóricos. Mas o mais popular ainda é o método de gradiente direto, que é quando se cruza diretamente, né, os preditores com a dissimilaridade das espécies, para que eu já tenha uma ordenação juntando todos esses fatores. Então, aqui entram as análises como a RDA, a CCA, a permanova, né, caso o preditor seja categórico. E o método que está sendo muito utilizado nos últimos anos é baseado nessa técnica de gradiente direto, é a partição de variâncias. Então, se eu tenho vários conjuntos de preditores, tenho, por exemplo, variáveis ambientais e espaciais, e eu quero saber como cada uma delas contribui para a diversidade beta, eu posso usar uma RDA parcial, uma CCA parcial, enfim, algum método que dê para calcular a contribuição individual de cada conjunto de preditores. Por fim, além dos preditores, eu posso também particionar a própria diversidade beta, a partir dos processos que resultam nos padrões encontrados. A diversidade beta é composta por duas facetas. A primeira seria a troca de espécies, que é quando uma espécie é substituída por outra, por vários fatores, né? Seja por filtros ambientais, por dispersão limitada, enfim, é uma troca, né, na identidade da espécie, ou por diferença de riqueza. Então, quando a diferença na diversidade beta é resultante de diferenças no número de espécies entre as comunidades. Aqui o processo que a gente mais ouve falar, né, é o aninhamento, só que o aninhamento é só um caso de diferença de riqueza. Existem outros casos, então a gente coloca esse termo aqui como um termo mais geral. Nesse artigo do Legendre, ele faz um levantamento de alguns métodos propostos para fazer essa partição aqui. O método mais conhecido é o do Baselga, né, até porque ele foi um dos primeiros a propor essa diferenciação. Só que existem problemas algébricos na forma como ele faz a partição. Então, o componente do aninhamento, principalmente, ele é muito pouco significativo do ponto de vista ecológico. Então, ele apresenta outros métodos que poderiam ser mais indicados para fazer essa diferenciação. Então, o que a gente recomenda para futuros estudos com base nisso que a gente viu? Primeiro que esses estudos considerem utilizar escalas maiores, escalas espaciais maiores,
e que, com isso, sejam inclusas essas variáveis ambientais em grande escala. Quando faz esses estudos, principalmente nas escalas maiores, a dispersão não pode ser mais ignorada. Então, ela tem que entrar no estudo, nem que seja como uma forma de fazer o controle do efeito espacial. Caso ele não seja o foco do estudo, ele tem pelo menos que ser controlado, ele não pode ser simplesmente ignorado. Aqui no capítulo a gente enfatizou mais a faceta taxonômica, porque vão ter outros capítulos, né, relacionados à diversidade funcional e filogenética. Mas é interessante que os estudos analisem essas facetas simultaneamente, não se façam trabalhos picotados, porque assim a gente vai ter um quadro mais completo, né, da diversidade local, vai poder entender como a diversidade está estruturada sob ângulos diferentes. E, por fim, a maioria dos estudos ainda envolve só uma escala espaço-temporal, né, e não inclui experimentos. Então, a gente sugere, né, que os próximos estudos passem a avaliar gradientes temporais e passem a utilizar experimentações para a gente conseguir refinar melhor as nossas conclusões sobre os preditores. Eu sei que é difícil falar nisso aqui, considerando todo esse cenário de corte de recursos nas ciências, né, porque eles envolvem mais dinheiro, mais infraestrutura, mas quando possível, né, por incluir esse tipo de informação. Então é isso. Obrigada.